Vamos falar sobre o corpo africano. Não o corpo africano de Erwin Rommel. O corpo africano russo ligado ao Wagner sob a cadeia de comando do GRU do Ministério da Defesa da Rússia. Cadeia de comando da inteligência militar. Eles controlam as forças africanas. Isso inclui os combatentes do Wagner e os mercenários. O que você vê na tela agora não são as forças do Wagner entrando em uma das cidades ou minas de ouro, porque é isso que eles controlavam no Mali, mas na verdade estão recuando. Eles recuaram de pelo menos 4 assentamentos, 4 bases militares no norte do Mali nos últimos 5 dias. Tem sido quase uma blitzkrieg dos rebeldes tuaregues contra o Mali, a junta, o corpo africano russo e o Wagner. Este é um dos vídeos dos comboios deles deixando Gidal, uma das bases militares controladas pelos russos no norte do Mali. Neste vídeo, vamos analisar todas as fotos e vídeos, data por data, começando em 25 de abril até agora, e muita coisa aconteceu. Não vamos deixar nenhum detalhe de fora. Começamos com o mapa. Este é o mapa do Mali. Primeiramente, Mali está na região do Sahel, no norte da África, e os wagneritas russos estão em alguns países. Sudão, Níger e Mali, você pode vê-los no mapa agora. Nós damos um zoom no mapa do Mali e, em vermelho, podemos ver a junta, que é liderada a partir da capital Bamako, e o corpo africano ligado ao Wagner do Ministério da Defesa da Rússia. E você pode ver que Gidal, na parte norte do Mali, bem aqui, é de onde eles se retiraram, foi aqui que eles recuaram. E sim, eles estavam cercados e fizeram um acordo com os tuaregues para deixá-los ir sem obter qualquer confirmação da Rússia ou de Bamako, a capital. Eles negociaram sua própria rendição e retirada, e é isso que estamos vendo aqui. Algumas centenas desses mercenários wagneritas recuando pacificamente, entregando toda essa base militar com seus recursos para os rebeldes tuaregues. Gidal agora está nas mãos da Aliança em Comum. A Frente de Libertação de Azawad, FLA, um grupo separatista tuareg que busca independência, e o JNIM, um grupo jihadista ligado à Al-Qaeda. Então, esses dois grupos separados que lutam contra a junta na capital agora estão formando uma aliança contra a junta e o Wagner. Essa é uma aliança muito instável e acontece pela primeira vez, o que é muito assustador para a junta e para as forças wagneritas. Esses grupos geralmente não atuam juntos, tornando isso uma grande mudança e desafio maior para o governo. Tudo começou no dia 25 de abril, quando um ataque combinado desses dois grupos rebeldes, os tuaregues e o grupo Al-Qaeda, atacou simultaneamente todas as bases russas wagneritas no Mali e a capital Bamako, no sul. Isso nunca foi visto antes nos 10 anos de conflito no Mali. E nessas imagens podemos vê-los atirando para o alto e comemorando enquanto assistem as forças wagneritas recuarem de Gidal. Eles negociaram sua própria retirada, como eu mencionei. Fique atento ao armamento e à aparência improvisada desses combatentes e dos picapes armadas. Essas caminhonetes são muito significativas. Eles se movem rápido, comportam cerca de 6 a 7 combatentes cada e há milhares deles. No próximo trecho veremos quais equipamentos os russos deixaram para os rebeldes capturarem. E depois desses 4 dias em que eles tomaram 4 bases militares dos wagneritas, não são apenas picapes que eles possuem. Agora eles têm BTRs, agora eles têm veículos blindados e muito mais armas leves, armamentos e munição. Neste vídeo, também do dia 25 de abril, podemos ver os rebeldes tuaregues. E de forma assustadora, ao fundo, podemos ver os contêineres da Maersk deixando a capital Bamako e os rebeldes tuaregues entrando nos arredores da capital Bamako. Como eu disse, eles começaram esse ataque simultaneamente em todo o país. Esses são dois grupos rebeldes diferentes cooperando de uma forma que nunca vimos antes. Os moradores apenas observando, e há dezenas e dezenas desses picapes armadas passando com as motocicletas. Além disso, algumas motocicletas levam 3 combatentes armados com fuzis Kalashnikov e RPGs totalmente lotadas. Não caberia mais ninguém. Veja, 3 combatentes em uma só motocicleta. Eles possuem centenas delas. Estamos falando de dezenas de milhares de combatentes. E já no dia 25 de abril, recebemos este vídeo dos tuaregues capturando um dos helicópteros.
Na verdade, este é um helicóptero muito específico dado de presente ao exército da Junta do Mali pela Federação Russa, um Mi-20 e 4P da Força Aérea do Mali, que se tornou um troféu dos militantes do FLA. O helicóptero foi fornecido gratuitamente pelas Forças Armadas Russas em março de 2022. Então, apenas um mês após a invasão em grande escala da Ucrânia para a luta contra o terrorismo e o extremismo. Na época, o coronel do exército malinês, Sadio Camara, anunciou com orgulho que o exército do Mali agora é capaz de agir de forma independente, sem pedir ajuda a ninguém. Isso não é verdade, como se vê. Mas o helicóptero que eles capturaram, os rebeldes agora, está fora de operação. Ele não tem as pás principais. Você pode ver que está ali em cima. Eles não podem voar com ele. Não parece que eles consigam consertá-lo. Mas o fato de capturarem já diz algo. Além disso, no primeiro dia do conflito já foi divulgado o primeiro nome de um russo morto em combate nessa luta. Já são dezenas e dezenas, mais de uma centena de combatentes russos do Wagner que morreram nos combates no Mali. Mas este é o primeiro nome confirmado. Volodya Shumakov, que passou 3 anos invadindo a Ucrânia, foi transferido para o corpo africano no Mali há 10 meses e foi morto lá em 25 de abril, primeiro confirmado. Agora vamos para a próxima data, 26 de abril, e recebemos este vídeo de um BTR-82 a russo pegando fogo, destruído. E bem ao lado, vemos as forças rebeldes capturando um veículo blindado russo Tornado U, que está danificado, mas parece estar em condição reparável. Então, antes eles só tinham caminhonetes adaptadas e bicicletas. Agora, um a um, estão capturando veículos blindados russos. Este é apenas um dos casos. Existem muitos outros. Rebeldes gravam um vídeo diante do BTR em chamas que destruíram. Eu imagino que com a tripulação dentro. E aqui podemos ver o estado do veículo blindado Tornado U. Ele precisa de reparos, não pode ser usado de imediato, mas acredito que vão consertá-lo. Esses rebeldes nunca tiveram contato com essa tecnologia. Sem blindados, só Kalashnikovs, BTRs e caminhonetes adaptadas. Era tudo que tinham. Podemos ver que há resíduos e sinais de tiros de armas leves no vidro à prova de balas aqui. Então, esse veículo foi alvejado, e em 26 de abril foram publicados vídeos das forças russas deixando Tessalit. Esta é outra das bases militares russas no norte do Mali, como Kidal no dia anterior. As forças Wagner russas aqui saíram sem permissão da capital Bamako e também de Moscou. Eles negociaram sua própria retirada. Basicamente, eles abandonaram suas posições para salvar suas vidas. E as forças tuaregs os deixaram ir porque negociaram entre si, sem qualquer interferência estrangeira. Só para ilustrar a situação dos russos nesses cercos em Gidal e Tessalit, onde eles agora negociaram sua retirada antes que isso acontecesse. Este é um dos textos recebidos de um dos cercos e vou ler para você. A situação acalmou. Nós nos fortificamos. Estamos esperando o ataque. Para ser honesto, não estamos realmente contando com ajuda. Metade do FSP está nervosa, mas quem sabe como é a política. As notícias estão cheias de besteira. Estamos aqui firmes. Eles estão permitindo que a gente leve de 200 a 300 de Gidal. Agora, isso pode ser o códigos 200 e 300 no exército russo para mortos e feridos, ou pode significar o número de homens que eles estão permitindo sair. Para mim, como contexto, eu entenderia que eles estão permitindo que levem os feridos e mortos para fora do cerco. E ninguém vai se render. Quantos de vocês estão aí? Não em círculo. E o cara responde, quase um círculo completo, 150 mais ou menos. Então, há cerca de 150 mercenários russos do Wagner quase totalmente cercados em Gidal ou Tessalit. Não sabemos de qual desses lugares isso foi escrito, mas esses 2 assentamentos foram os primeiros a se render aos tuaregues. Os russos realmente têm capacidade de drones no Mali. Eles também têm poder aéreo. Eles têm a capacidade de lançar JDAMs e munições guiadas sobre os rebeldes. E eles realmente divulgaram vídeos de drones de reconhecimento no ar nos primeiros dias de combate, 25 e 26 de abril, e eles estão simplesmente direcionando esses drones contra esses comboios. Podemos ver dezenas desses caminhões aqui agora. São picapes armadas tuaregues cheios de combatentes, como vimos antes. E drones russos colidindo com eles. Aqui está um. Procura por um alvo. Mergulha, destrói uma das picapes armadas, um entre dezenas, talvez centenas.
Então, a questão não é que os russos não possuam esse poder aéreo no Mali, e sim a quantidade. A quantidade enorme dessas picapes armadas e a falta de drones ou operadores de drones. Outro drone foca em uma das picapes armadas, deixando o restante dos 50 aqui para escapar. E todos esses combatentes você pode ver correndo por aí, escapando de moto, a pé ou em picapes armadas. Em outro vídeo, é possível ver claramente a motocicleta e os caminhões organizados para bloquear a estrada. Agora eles foram empurrados para o lado e um drone atinge um dos postos de bloqueio dos rebeldes tuaregues. É óbvio, a partir desses vídeos, que os russos podem atingi-los com drones. Mas pelo fato de que os russos recuaram de várias minas de ouro que controlavam e de posições militares no norte do Mali, podemos deduzir isso. Trata-se do número de drones e do número de operadores de drones em comparação com o grande número de rebeldes tuaregues. Relatos indicam que a proporção chega a 6 para 1 ou mais, deixando os russos em inferioridade numérica. Agora chegamos ao dia 27 de abril, então, o terceiro dia dessa, podemos chamar de guerra civil no Mali, que foi reacendida. E você viu esse vídeo no início. Neste, as forças do grupo Wagner se retiram de Kidal. O vídeo, divulgado em 27 de abril, mostra um comboio completo. 1, 2, 3, 4, 5 caminhões lotados até a borda. Tem mais de 15 caras em um caminhão e tem um lançador múltiplo de foguetes bem aqui, mais caminhões. Tem bem mais de 100 caras saindo de Kidal. Então, o cara que estava dizendo que 150 caras estavam cercados poderia estar falando de Kidal. E agora eles estão saindo. Não foi aprovado por Moscou, não foi aprovado por Bamako, a capital. O líder da junta não aprovou isso. Essas são as forças wagneritas salvando a própria pele e negociando sua própria retirada. Basicamente estão deixando ou recuando de suas posições e abandonando o acordo com a junta, que era não deixar essas posições e proteger contra os tuaregues. Imagens mostram centenas de mercenários russos do corpo africano se retirando de Kidal, no norte do Mali. Vamos assistir a esta também. E os tuaregues estão simplesmente deixando eles irem porque esse foi o acordo negociado entre esses dois grupos. Sem interferência externa. Outro caminhão. Esse é o terceiro caminhão. Esse é o quarto caminhão. Vamos contar quantos há. Quinto caminhão. Sexto, esse é o Meleris. Esse é o sexto caminhão com tropas. Sétimo. Esse é o sétimo. Esse é o oitavo. E tem o nono, o décimo e talvez mais. 10 caminhões, cada um deles, vamos dizer, de 10 a 15 caras. Estamos falando de mais de 150 homens deixando suas posições por causa da pura superioridade numérica do inimigo. 6 para 1. E esses são os rebeldes tuaregues realmente invadindo a residência do governador de Kidal. É isso aqui, aliás. É assim que parece por dentro. É bem bonito, eles invadiram o lugar. Eles estão relaxando aqui. Uma das primeiras coisas que você nota é o ar-condicionado no Mali, um grande luxo. Se você é governador de uma cidade, certamente terá ar-condicionado. Isso é ótimo. Mas isso não foi tudo. Um dos combatentes tuaregues posa com o terno do governador que eles encontraram e estão zombando do governador. Posando com o terno. Este é o governador de Kidal usando o mesmo terno. Agora, os rebeldes o encontraram e estão felizes em posar com ele. O terno está grande para o combatente que precisa ganhar alguns quilos. E, finalmente, no dia 27 de abril, data em que estamos agora, o Ministério da Defesa da Rússia confirmou oficialmente que o corpo africano russo ligado ao Wagner deixou Kidal. Eles confirmaram isso. É oficial. O que os tuaregues capturaram de fato? O que os russos deixaram para eles? Bem, este é um Bayraktar turco na estação de controle em solo. Sim, você ouviu corretamente. O mesmo Bayraktar que a Ucrânia estava usando contra os russos em 2022 com grande eficácia. Como esses sistemas de controle agora foram deixados nas mãos dos rebeldes tuaregues, vamos entrar no cockpit desses sistemas, dentro da caixa de controle ou como preferir chamar. Estes são os computadores imã dos drones Bayraktar. Não sabemos se ainda tem drones, mas possuem essa tecnologia. Nós não fazemos ideia se eles têm algum tipo de capacidade para fazer engenharia reversa, desbloquear ou usar isso de alguma forma sem os drones.
Mas eles conseguiram. Aqui podemos ver que eles estão recebendo muitas armas leves, muita munição, além de um BTR e um MRAP. Então eles não são mais uma milícia improvisada com picapes armadas e motos. Agora eles têm alguns veículos blindados que podem colocar na linha de frente dos ataques. Eles costumam usar centenas de picapes armadas avançando juntas para atacar campos ou posições inimigas. Se eles tiverem até mesmo alguns desses veículos blindados e MRAPs, isso pode mudar a situação. Deixe-me lembrar que essa não é uma guerra fortemente saturada por drones, então, na verdade, você pode usar veículos blindados em grande escala. E agora, os rebeldes tuaregues têm veículos blindados russos. Também estamos falando, eu imagino, de milhões de munições de armas leves. Olhe para essas caixas. Parece que são milhões delas. Pneus sobressalentes, kits de reposição para reparos dos MRAPs, dos BTRs, rolamentos, tudo o que você precisa para esses veículos. Armazéns cheios de equipamentos militares recém-recebidos. É tudo o que nunca tiveram, sempre quiseram e nenhum país quis vender a eles. Lembre-se, um desses grupos está ligado à Al-Qaeda, este é o MRAP obtido por eles, danificado, mas aparentemente fácil de consertar. E este é o BTR que eles conseguiram. Agora vamos viajar para a capital, Bamako, que até hoje ainda está sob controle da junta e das forças do corpo africano russo. E neste vídeo, podemos ver os wagneritas realmente defendendo a área do aeroporto, a proximidade do aeroporto, dos ataques dos rebeldes tuaregues, porque eles atacaram todos esses locais ao mesmo tempo. Deixe-me só lembrar você por um momento onde essas cidades estão. O que mencionei antes, Desalit e Kidal foram deixadas para trás. Aquelhok e Anafit também foram deixadas pelos wagneritas. Todas as bases russas do norte foram deixadas para os rebeldes tuaregues, Gal incluída, aliás. Mas Bamako fica no sudoeste, é a capital, mas os rebeldes tuaregues também atacaram a capital, e este é um vídeo dos wagneritas defendendo o aeroporto. Você pode ver que eles têm veículos blindados, eles têm esses muros, isso é como uma base operacional avançada. Eles têm esses muros cheios de areia. Acredito que os franceses que saíram há 2 anos fizeram isso. Essas barreiras protegem bem na entrada do aeroporto. Há muitos veículos aqui. E eles têm esse tipo de tiroteio com os rebeldes tuaregues, e isso continua por muito tempo. Mas tenha em mente que, em um dos vídeos, você pode ver essa aeronave de treinamento MiG. É uma aeronave muito peculiar que em países ocidentais ou da antiga União Soviética deveria estar num museu, mas aqui ela está no aeródromo, este é o aeroporto. Então, o que é isso? Faz parte de uma história muito interessante. As imagens também mostram um treinador MiG-15 UTI ao fundo do aeroporto. Aparentemente, este é o único que já foi adquirido pelo Mali da União Soviética para apoiar 5 MiG-17Fs adquiridos na década de 1960. Então, essa aeronave, esse avião de treinamento aqui, tem 60 anos, 65 anos. É uma relíquia. Muito legal ver tanto detalhe. Dá para ver aqui. Combates ocorrem bem sobre essa relíquia que deveria estar num museu. Podemos ver que os wagneritas também usam picapes armadas, eles também usam motos adaptadas e têm MRAPs, BTRs, outros veículos blindados. No final, eles defenderam a área, repeliram os atacantes e houve muitas baixas entre os tuaregues. Esse vídeo também saiu em 27 de abril. Esses são os wagneritas deixando a base de Desalit. Isso é nas proximidades de Kidal, na mesma região norte do Mali, e como você pode ver, acontece da mesma forma, os wagneritas estão embarcados nos caminhões. Os mercenários entram embaixo dos caminhões e vão embora, sem serem mortos ou detidos. Eles podem ir embora porque esse é o acordo entre os rebeldes tuaregues e as forças locais dos wagneritas, sem ligação com a capital ou Moscou. São negociações deles. E alguns oficiais russos vão acabar caindo da janela por isso, porque isso é visto como traição pela junta do Mali. E essa é a próxima traição vinda de Moscou. Então, de qualquer forma, eles não salvaram suas vidas. Eles vão acabar sendo eliminados. No dia 27 de abril, também tivemos a primeira perda aérea para os wagneritas. Rebeldes da Frente de Libertação Azawa, tuaregues, derrubaram um helicóptero russo Mi-8 AMTSH com mísseis antiaéreos portáteis pertencente ao chamado Corpo Africano do Ministério da Defesa. Basicamente Wagner. A tripulação e os paraquedistas morreram a bordo. Então, primeira perda aérea confirmada, Mi-8 abatido. E você pode pensar, de onde os tuaregues, que eram pelo menos uma milícia improvisada com picapes armadas, conseguiram esses mísseis antiaéreos portáteis?
Podemos supor que eles conseguiram esses armamentos capturando-os em Kidal ou Desalit, capturados de estoques russos. Eles não deveriam ter essas armas, mas têm. Também existe o Estado Islâmico, o ISIS, ainda presente no Mali, e em meio a todos esses conflitos, eles surgiram e tomaram o controle de uma das antigas bases militares francesas em Labazanga. Dá para confirmar isso visualmente pelo vídeo. Vamos assistir agora. Isso é na fronteira com o Níger. Vendo do oeste, não dá para diferenciar esses grupos rebeldes. Às vezes eles também falam o mesmo idioma, lutam com as mesmas armas, se vestem igual e louvam o mesmo Deus, mas se odeiam e querem se matar. Certo, analisamos dois locais, Salit e Kidal. Mas agora, um terceiro e um quarto local, sendo dois deles minas de ouro, foi confirmado que as forças wagneritas deixaram suas posições e negociaram sua própria retirada, portanto violando o contrato com Bamako, a capital, e a junta. A cidade e o principal local da mina de ouro de Intarraka, na região de Gao, no norte do Mali, tornam-se o terceiro local a ser entregue pacificamente do corpo africano russo e do exército malinês para a coalizão FLA e JNIM. E a cidade de Bayer se torna o quarto local no norte do Mali a ser entregue pacificamente do corpo africano russo para os rebeldes. Gao está bem aqui, e essas minas de ouro que acabamos de mencionar ficam nas proximidades desta cidade. E as minas de ouro faziam parte do acordo inicial, o acordo inicial da Rússia com a junta, de que eles enviariam o Wagner para ser a equipe de segurança dessas minas de ouro. Eles seriam pagos em dinheiro, não com direitos de mineração de ouro, como queria o Wagner. A junta afirmou que o pagamento seria em dinheiro. Esse é o acordo. E agora o Wagner quebrou esse contrato ao negociar sua própria saída e não revidar. Um dia atrás, ou seja, 28 de abril, o ministro da Defesa do Mali foi morto em um ataque à sua casa no domingo. Um grupo armado separatista e afiliado à Al-Qaeda lançou uma grande ofensiva coordenada por todo o país, e isso também saiu ontem. O porta-voz do JNIM, Abu Hudkefa al-Bambari, também conhecido como Bina Diarra, anunciou o início de um cerco total contra Bamako. Então, eles anunciaram um cerco total contra a capital, cercando a cidade onde ainda há forças wagneritas controlando o aeroporto e mantendo uma base militar. Ele mencionou que a operação eliminou o ministro da Defesa do Mali e alertou os civis para não se colocarem entre o JNIM e o exército, ou também serão alvos. Durante os últimos 4 dias de combates, Tessalit, Kidal, Gao com as minas de ouro, todas essas bases, minas de ouro locais e a base de drones, foram abandonados pelos wagneritas. Depois que os wagneritas deixaram suas posições e se retiraram, esses locais agora estão nas mãos dos tuaregues nesses 4 dias. Aconteceu como aconteceu na Síria. Em 2 semanas, a presença russa no país desmorona devido à sua incapacidade de lutar e manter suas posições. Bamako, a capital no sudoeste do Mali, foi anunciada como rendida pelos rebeldes. E os wagneritas ainda mantêm suas posições lá, e nos próximos dias tudo pode acontecer. Mas parece que Wagner e o Ministério da Defesa da Rússia estão perdendo o controle sobre o Mali, perdendo mais um aliado, assim como perderam a Síria. O padrão é muito parecido com o da Síria. O problema do Mali é que parte do exército não quer lutar. Os mercenários russos não estão lá para guerrear, mas para controlar as minas de ouro. Já rebeldes e jihadistas agora são imparáveis. Não estamos mais em 2013 com um punhado de pastores andando de moto. Estamos lidando com um exército organizado que pode atacar simultaneamente em uma região do tamanho da Europa, com dezenas de milhares de homens, armas de alta qualidade, extrema mobilidade e campos de treinamento a céu aberto. Você já viu quase todos os vídeos que saíram nos últimos 4 dias do Mali ligados aos wagneritas e ao corpo africano russo. Você sabe como a situação deles está piorando lá nos próximos 4 dias? Pode acontecer como aconteceu na Síria, em que o líder da junta é morto ou foge para Moscou. E que a presença russa no Mali desmorone. E o país é tomado por esses rebeldes que inevitavelmente começarão uma guerra civil entre eles mesmos. Porque há 2 grupos principais que não gostam um do outro, mas têm uma aliança instável. Essa é a minha previsão. Se você quiser que eu continue cobrindo esse conflito para você, me avise nos comentários. Inscreva-se no canal também e volte toda segunda, quarta e sexta-feira. Até lá, meus amigos, não deixem de voltar e tchau.